Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Aqui de novo, juntinhos. Agora, hoje nós pretendemos, com a ajuda de Deus, estudar e aprender que só existe um Deus. Segundo a palavra de Deus, só existe um Deus. E este é o episódio 4, Os Concílios. Como a Trindade foi formalizada. Você já parou para pensar que a palavra Trindade não aparece uma única vez em toda a Bíblia? Nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Ela não foi pronunciada por Jesus, não foi ensinada pelos apóstolos, não está nas cartas de Paulo, Pedro, João, Tiago, não está nos profetas, não está na Bíblia. Então, de onde veio isso? Olha, vamos lembrar aqui um ensinamento bíblico. Nada acrescente. Nada tire. A palavra de Deus, ela é perfeita. Ninguém que teme a Deus, que obedece a Deus, que ama a Deus, que tem inteligência espiritual, ninguém se atreve a colocar nada, acrescentar nada à palavra de Deus, porque a Bíblia, ela é perfeita. Então, de onde veio essa ideia de Trindade? E o pior, qual foi o espírito que provocou essa discussão? Qual foi o espírito que colocou essa mentira entre o povo que quer servir a Deus? Nos episódios anteriores dessa série, vimos que a Escritura afirma de forma repetida, explícita, que só existe um único Deus verdadeiro e que Jesus é o Filho de Deus, distinto, subordinado a Deus. Vimos isso em João 17,3, em Deuteronômio 6,4, em 1 Coríntios 8,5,6, vimos a distinção entre o Pai e Filho em João 14,28, João 5,19 e 30. Vimos no episódio anterior que mesmo depois da ressurreição, na consumação de todas as coisas, o próprio Filho continuará sujeito ao Pai, conforme 1 Coríntios capítulo 15, verso 24 e 28. Se a Escritura é tão clara, por que a maioria das pessoas hoje ensina uma doutrina completamente diferente? A de um Deus trino, 3 pessoas, coiguais, coeternas. Não, para com isso. De onde veio essa ideia? Do céu? Não. Essa ideia, o mesmo autor daquela... Lembra aquela frase que um determinado personagem bíblico, uma personagem bíblica, disse uma vez: não foi assim que Deus falou? Que você vai comer, vai morrer? Não é nada disso, não. É que Deus sabe que no dia que você comer, você vai ficar sabido. Lembra dessa história? Pois é. A mesma pessoa, o mesmo Espírito, veio e tomou conta de um grupo de homens no século IV e escutaram, ouviram a voz de Satanás e acreditaram na voz de Satanás e criaram essa doutrina chamada doutrina da Trindade. Hoje, vamos direto à raiz histórica dessa questão. Vamos aos concílios que formalizaram essa doutrina. Niceia, no ano 325, e Constantinopla, em 381 d.C. E vamos entender com honestidade histórica o que realmente aconteceu ali. E depois, meu irmão, minha irmã, está nas mãos tua e de Deus. Você é que vai decidir em quem você vai acreditar. Na denominação onde você serve ao Senhor? Ou procura servir? Porque este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim, disse o Senhor, através de Isaías. Então, meu querido, em desobediência, desobedecer a Deus, não ouvir a palavra, não ouvir as orientações de Deus, trocar a palavra de Deus é dar ouvidos ao inimigo de nossas almas. E Jesus ensinou, no Evangelho de João, capítulo 10, que as ovelhas do Senhor Jesus não ouvem a estranho, ou antes foge dos estranhos.
Então, servo de Deus ouve a palavra de Deus, serva de Deus ouve a palavra de Deus. Se até agora você foi enganado ou enganada, hoje, nós estamos agora no 4º episódio e Deus tem mostrado através desses episódios que não é o Espírito Santo que ensinou você a tal doutrina da Trindade. E que este Espírito que colocou a questão da Trindade, esse Espírito está agindo da mesma forma como agiu no paraíso. No início do século IV, o cristianismo já havia se espalhado por todo o Império Romano, mas estava longe de ser uma fé teologicamente unificada. Havia diversas compreensões concorrentes sobre quem era Jesus e qual a relação com Deus. Um presbítero de Alexandria, do Egito, chamado Ário, defendia publicamente que o Filho foi gerado pelo Pai e que, portanto, houve um momento em que o Filho não existia. Para Ário, o Filho era subordinado ao Pai, uma criatura excelsa, mas não da mesma essência do Pai. Esta posição gerou uma controvérsia enorme, conhecida como controvérsia ariana. De um lado, bispos que apoiavam Ário, do outro, bispos como Atanásio, também de Alexandria, que defendiam que o Filho era da mesma substância do Pai, sem início, coeterno com o Pai. É importante notar, meu irmão, minha irmã, essa não era uma disputa sobre o que a Bíblia diz claramente. Era uma disputa filosófica e teológica sobre como encaixar a figura de Jesus dentro de categorias de essência e substância, categorias vindas, em boa parte, da filosofia grega, não da linguagem hebraica das Escrituras. O império estava dividido, e isso preocupava profundamente o imperador Constantino, recém-convertido, entre aspas, e mais interessado na unidade política do império do que em minúcias teológicas. Constantino decidiu convocar um concílio geral para resolver a questão de uma vez por todas. Agora note bem, Constantino não era religioso. Ele era imperador. Ele não era uma autoridade eclesiástica, ele era uma autoridade civil. Ele era um imperador. Agora, este homem, que não tinha nada de teologia, disse que tinha se convertido, mas tem muitos homens aí que estudam a história, dizem que Constantino não se converteu, foi nada, agora só conversa para se achegar à igreja, igual hoje os candidatos a presidente, vereador, governador, se achegam às igrejas na época de eleições. Então Constantino se achegou, disse que aceitei e tal, que que Deus é Deus mesmo, que Jesus, e se infiltrou na igreja, e como ele era imperador, isso é um pouco de história, e como ele era imperador e a igreja sofria perseguições, então a igreja recebeu de braços abertos as orientações do imperador e ele convocou um concílio. Só que esse concílio, ele não correu livre, teve o dedo, além de organizar e patrocinar e acolher todos os convidados para esse concílio, o Constantino também influenciou ativamente. O concílio de Nicéia reuniu cerca de 300 bispos, a maioria vindo do lado oriental do império. O próprio Constantino presidiu a sessão de abertura. O imperador pagão, recém-convertido, sem formação teológica, arbitrando um debate sobre a natureza de Cristo e de Deus. O resultado foi o Credo de Nicéia, que declarou o Filho como sendo da mesma substância do Pai, gerado, não criado. Quem se recusasse a assinar essa fórmula, como o próprio Ário e alguns bispos que o apoiavam, foi condenado e exilado por ordem imperial. Entende? As pessoas que pensavam o contrário, as pessoas que acreditavam que Deus é um só e que o Filho não é Deus, essas pessoas foram condenadas e exiladas por ordem de quem? Do imperador. A igreja
se submeteu a tal ponto que o imperador fez a reunião, o imperador convocou a reunião, o imperador abriu oficialmente, o imperador deu palpites e, depois de tudo, quando foi aprovada a lei, o próprio imperador condenava e exilava quem era contrário. Presta atenção nesse detalhe. A decisão não foi tomada apenas com base na escritura, debatido verso por verso, não. Foi tomada em uma assembleia política sob pressão de um imperador que quer unidade no império, usando a palavra, mesma substância, que não está em lugar nenhum na Bíblia. É um termo filosófico escolhido para fechar uma disputa doutrinária e depois imposto por decreto. E é algo mais revelador ainda. Nicéia definiu a relação entre o Pai e o Filho, mas praticamente não tratou do Espírito Santo. A questão da terceira pessoa, a questão da terceira pessoa da futura Trindade, nem estava madura naquele momento. Ou seja, em 325, o que hoje chamamos de doutrina da Trindade, ainda nem existia. Existia apenas a afirmação sobre o Filho. Nos 56 anos entre Nicéia e o concílio seguinte, o debate continuou e continuou intenso. Vários imperadores sucederam Constantino, alguns deles favoreceram posições diferentes de Nicéia. Houve períodos em que os bispos que apoiavam a fórmula foram exilados, outros em que os bispos arianos ocupavam a posição de poder. Enfim, foram 56 anos de debates calorosos. De um lado os arianos, do outro lado o outro time, e assim um excluía o outro. Uma bagunça total por falta de orientação da Bíblia Sagrada. A Bíblia na mão deles, mas aí o que valia era a filosofia, a sabedoria humana. Houve períodos em que bispos que apoiavam a fórmula nicena foram exilados e outros em que bispos arianos ocuparam posição de poder. Ou seja, por décadas, a ortodoxia cristã sobre a natureza de Cristo mudou de acordo com qual imperador estava no trono e qual facção, eu disse facção, teológica ele apoiava. Isso deveria nos fazer parar e pensar. Uma verdade que muda de acordo com o favor político não tem o mesmo peso de uma verdade revelada e estável das Escrituras. Veja, entra o imperador e aquele imperador está do lado do concílio de Nicéia, um imperador com cabeça niceana. Então, fora com aqueles que são arianos. Daqui a pouco chega um outro imperador que pensava mais para o lado ariano. Então, fora o niceniano. Puxa, e a Bíblia na mão desses homens? E a Bíblia na mão da igreja? Agora eu pergunto a você, dá para eu, hoje, com o conhecimento pouco que eu tenho, eu não fiz faculdade de teologia, mas eu entendo um pouquinho. Deus me permitiu e eu entendo um pouquinho. Fui para o seminário, fiquei primeiro, segundo, terceiro período. No quarto período cheguei a me inscrever, mas não dei seguimento porque vi que não dá para mim. Me perdoa o termo, é muita bagunça para o meu gosto. Deus é santo e exige de nós santidade. Então, de acordo com o imperador que estivesse no poder, a igreja era trinitarista, ou às vezes era monoteísta, e ficou nisso durante 56 anos. Aí, deixa eu ver, enquanto esse vulgo para lá, vulgo para cá, surgiu também a questão do Espírito Santo. Enquanto eles estavam rasga para lá, rasga para cá, 56 anos, o foco era Jesus e Deus, o Pai Jeová. Mas nesse vulco surgiu uma terceira pessoa, o Espírito Santo. Ele também deveria ser incluído como divindade plena, no mesmo nível do Pai e do Filho. Em 381, sob o imperador Teodósio, que, ao contrário de Constantino,
já era um cristão convicto e determinado a impor uma única forma de cristianismo em todo o império, o novo concílio foi convocado em Constantinopla. Este concílio reafirmou e ampliou o credo de Nicéia, agora incluindo explicitamente o Espírito Santo como Deus também, e produziu o que conhecemos hoje como credo niceno-constantinopolitano, constantinopolitano, niceno-constantinopolitano. E é esse texto do ano 381, e não um texto do primeiro século, que contém pela primeira vez a estrutura doutrinária que mais tarde seria chamada de Trindade. Repare bem na cronologia. Jesus viveu, morreu, ressuscitou no início do primeiro século. Os apóstolos escreveram todo o Novo Testamento ainda no primeiro século. E a formulação doutrinária completa da Trindade, como ensinada hoje, só apareceu 381 anos depois do nascimento de Cristo. Quase 4 séculos de distância entre os eventos e a doutrina que hoje é apresentada como sempre foi desde o início. Agora eu pergunto, dá para acreditar nisso? Além disso, o imperador Teodósio não apenas apoiou essa formulação, ele a impôs por lei, através do Edito de Tessalônica, tornando o cristianismo niceno a religião oficial do império e determinando que quem discordasse fosse tratado como herege, com consequências civis e não apenas religiosas. Ou seja, todas as pessoas, qualquer pessoa que não cresce Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, seria herege. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia não ensina isso. Isso é coisa de homens. Quando olhamos para esse percurso histórico com honestidade, algumas conclusões ficam evidentes. Primeiro, a doutrina da Trindade não nasceu de uma leitura simples, direta das Escrituras hebraicas ou do Novo Testamento. Ela nasceu de séculos de disputa filosóficas, usando o vocabulário emprestado da filosofia grega sobre substância, pessoa, essência, termos que jamais aparecem no vocabulário de Moisés, dos profetas, de Jesus ou dos apóstolos. Segundo, essa doutrina foi consolidada em concílios convocados e presididos por imperadores romanos, cuja motivação primária era a unidade política do império, não a fidelidade exegética do texto sagrado. A motivação não era exaltar o Senhor. A motivação não era ensinar o caminho de Deus à verdade. Não, era manter o império unido. Terceira, a doutrina foi imposta por decreto e por lei, com exílio e perseguição para quem discordasse, um método completamente estranho ao modo como a verdade é estabelecida nas Escrituras, através do testemunho, do ensino e do exame cuidadoso da palavra. E é justamente aqui, meu irmão, minha irmã, que voltamos à nossa identidade como remanescentes. Nós somos remanescentes. Em Atos 17:11, a Escritura elogia os cristãos de Bereia, dizendo que eles receberam a palavra com toda a fome, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas realmente eram assim. Não é isso que estamos fazendo aqui, episódio após episódio? Não aceitamos a doutrina só porque um concílio decretou, ou só porque ela se tornou tradição há 17 séculos. Examinamos as Escrituras verso por verso, livro por livro, capítulo por capítulo, e quando examinamos com cuidado, encontramos só um Deus verdadeiro, o Pai, e um Filho que Ele enviou, distinto, subordinado ao Pai, exatamente como Jesus Cristo mesmo declarou em João 17:3. Ser cristão não é uma questão de rebeldia, é uma questão de fidelidade. Fidelidade à palavra de Deus acima de qualquer concílio, qualquer imperador, qualquer tradição, qualquer denominação. Diga-se de passagem, Jesus, Deus, os apóstolos, os profetas, ninguém criou denominação. Nossa igreja é a primeira. Bom,
A igreja de vocês pode ser a primeira. Aquela outra ali pode ser a segunda, a terceira, a quinta. Agora, a verdadeira igreja de Cristo é outra conversa. São outros 500. Se esta série abrir os teus olhos para uma parte da história que raramente é contada nas igrejas, aliás, eu nunca ouvi na igreja, se você tem os seus olhos abertos, olha, eu vou pedir de novo. Você ama alguém? Compartilhe essa pessoa. Compartilhe esse conteúdo com uma pessoa que você ama, com uma pessoa que você acha que deve ser alcançada pela misericórdia do Senhor. Não fica só para você, não. Compartilhe com alguém. Inscreva-se no canal, deixa o seu like, é claro, para reforçar aquela moral, né? Isso ajuda o canal a alcançar mais remanescentes. E tem uma coisa, ative o sininho de notificações, porque essa série Só Existe um Deus continua com mais estudos sólidos e bem fundamentados nas Escrituras. E não deixe de assistir ao próximo episódio, provavelmente outra série, onde vamos continuar aprofundando na palavra do Senhor, de volta à fé, mais simples, mais pura, a fé dos primeiros discípulos. Vamos continuar firmados na palavra, guardando a fé. Este é o compromisso do nosso canal. Se Deus permitir, estaremos juntos numa próxima publicação. O que Deus der, se der, dividiremos com você. Fique na paz. Até a próxima.